Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos falar do Movimento Circular Uniforme, MCU. Antes de falarmos do Movimento Circular Uniforme, vamos lembrar algumas coisas com relação à circunferência. Então, nessa circunferência, nesse círculo, imagine que eu amarre um barbante vermelho aqui, ó. Esse barbante vermelho é o perímetro da circunferência. E eu corto nesse ponto e abro esse barbante. Eu vou querer saber quantas vezes esse diâmetro cabe neste comprimento. Vamos ver? Uma, duas, três e um pouquinho, que é 0,14 do diâmetro. Então a gente sabe que o perímetro da circunferência vale 3,14 diâmetros. E isso vai acontecer para todas as circunferências. Qualquer círculo que você pegue e passe um barbante, abra e meça quantos diâmetros cabem nele, sempre vai dar 3,14 do diâmetro. Tá certo? Então 3,14 vai ser uma constante e foi batizada de π. Isso mesmo, pessoal, de π. Então o comprimento da circunferência é π vezes o diâmetro. Mas espera aí, o diâmetro é duas vezes o raio, né? Aquela piadinha sem graça. O que é pior que um raio cair na cabeça? Um diâmetro, pois são dois raios. Mas, piadinhas à parte, vamos lá. O comprimento total da circunferência, o perímetro da circunferência, é 2πr, ou seja, 6,28 raios. Vamos ver isso com mais calma. Como acabamos de ver, o perímetro é 2πr. Então, vamos pegar uma circunferência pequena e uma circunferência grande. Como eu falei, né? Vai ser uma constante para qualquer circunferência, 6,28 de raio. Então, vamos pegar o perímetro da vermelha e observar quantas vezes cabe o raio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 28. 6,28 do raio. Certo? Vamos chamar o raio da vermelha de R1. Agora, e na azul? A mesma coisa. Né? 1, 2, 3 e 14. Né? Que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 28 do raio. Certo? Então, 6,28 raios, que é o 2π R2, que é o raio da azul. Então, o que a gente tem em comum? O 2π. Isso aqui vai valer para qualquer circunferência. Tá? Então, esse 2π é o ângulo em radianos numa circunferência. Certo? Então, o φ é 2π. Um jeito de calcular é pegar o comprimento e ver quantas vezes o raio cabe nele. Então, essa é a noção do radiano. Então, qual que é o comprimento da circunferência? 2πr. Então, você vai substituir aqui 2πr dividido por r, dá o 2π em radiano. Então, o ângulo em radiano é isso. Quantas vezes o raio cabe naquele comprimento. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer mais um exemplo para deixar claro. Então, como a gente viu, 2πr é a volta toda, o ângulo é o 2π, né? É só pegar o comprimento, 2πr dividir por r. Então, o ângulo de uma volta toda é 2π radianos. Agora, se for meia volta, tanto na pequena quanto na grande. Então, a gente tem assim, ó, meia volta seria o 2πr, que é o comprimento total. Né? Qual que seria o comprimento da metade? Seria apenas π vezes r, tanto na pequenininha quanto na grande. Ó. 2πr duas linhas, dividir por 2 dá πr duas linhas. O que a gente tem em comum aqui? Ó? O π. Tanto na pequena quanto na grande, em meia volta, a gente tem o π em comum. Isso aqui é o ângulo em radiano. Você vai pegar o comprimento, que é o π vezes r, e dividir pelo raio. O que vai sobrar? π. Então você viu quantas vezes o raio cabe ali. π vezes, que é isso aqui, ó, metade da circunferência. Tá? Estão entendendo? Ó, 180 graus é o π radianos. Vamos fazer para outros valores. Então, se você pegar o φ, né, ele é o S dividido por R, quantas vezes o raio cabe ali no comprimento. Então, uma volta 2πr de novo, aí o 2π radianos equivale ao 360 graus. Certo? Se a gente pegar um quarto de circunferência, o que vai acontecer? O comprimento vai ser um quarto da circunferência, esse pedacinho aqui, ó. Então, daqui até aqui, um quarto. Então, um quarto de volta vai ser 2πr, que é o comprimento total, dividido por 4, né? Um quarto. Vai ser π sobre 2r. Então, qual que é o ângulo? Π sobre 2 radianos, que equivale a 90 graus. Meia volta, a gente já viu,
né? Meia volta é metade de 2πr, então é πr. Então, divide por r, você tem o π, que é os 180 graus. Então, π radianos equivale a 180 graus. 3 quartos de volta. 3 quartos de volta, você vai pegar 3 quartos do comprimento total, 2πr. O que acontece? Simplifica aqui. Dá 3π sobre 2r. Divide por r. Então, você tem o ângulo 3π sobre 2 radianos, que equivale a 270. Olha que legal. Então, 1 quarto de volta é o π sobre 2 que a gente conhece da matemática. Aqui, o π, meia volta, 3 quartos de volta, o 3π sobre 2. Então, agora a gente vai entrar nos conceitos do movimento circular. A gente vai falar de velocidade linear e velocidade angular. Então, o segredo aqui é pensar em uma volta. Então, qual é o caminho percorrido aqui, ó, pelo corpo quando ele dá uma volta? O comprimento é de 2πr, que é o perímetro da circunferência. E qual é o ângulo descrito por ele? 2π radianos, que equivale a 360 graus. Então, o que a gente sabe? Que quando a gente quer o ângulo em radianos, a gente pega o comprimento e divide por r. É quantas vezes o raio cabe no comprimento. É só observar aqui a equaçãozinha. Ó. O comprimento total de uma volta é 2πr. Se a gente dividir por r, a gente cai aqui no φ, que é 2π. Fácil, não? Agora, o tempo é chamado de período, né, de uma volta. Então, por quê? Como é movimento circular uniforme, esse tempo de cada volta vai ser sempre a mesma. Vai acontecer no mesmo tempo. Isso é chamado de período. É um movimento periódico. Então, o ΔT de uma volta é um t, né, que é o período. Agora, a frequência. A frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Então, uma volta, em que tempo acontece? Num período. Então, a formulinha da frequência é 1 sobre t. Mas pode acontecer da gente calcular o número de voltas por unidade de tempo. Mas o que você vai encontrar nos livros é que F é 1 sobre t e ela está medida em Hertz, que é 1 sobre segundo. Ó, 1 sobre segundo. E 1 Hertz é 60 RPM, equivale a 60 RPM. Por quê? Uma volta em 1 segundo são 60 voltas em 60 segundos. Só que 60 segundos, 1 minuto. Então são 60 voltas por minuto. Fácil. Agora vamos falar da velocidade linear. Velocidade linear, ΔS sobre ΔT. Então, o ΔS de uma volta, 2πr. O tempo de uma volta, período. Precisa decorar isso aqui? Não. A formulinha da velocidade linear circular é 2πr sobre t. Mas por que é isso? Porque o ΔS é 2πr, uma volta. E o tempo é o t. 1 sobre t é a frequência. Aqui, ó. Então, você substitui 1 sobre t por f, vai ficar 2πrf. Nossa, que fácil, professor. Né? Eu precisava decorar isso aqui sempre, não sei o quê. Agora ficou mais fácil. Sim. Então, é só pensar numa volta. Na velocidade angular, a mesma coisa. A velocidade angular, a gente tem o ômega, né, que é a letrinha que representa a velocidade angular, ou frequência angular. Então, é o ΔΦ sobre ΔT. Qual o segredo? Pensar numa volta. Uma volta é 2π. E o tempo de uma volta, o período. Então, 2π sobre t. E 1 sobre t é o f, 2πf. Tá vendo? Não precisa decorar, só pensar numa volta. E, comparando uma com a outra, o que a gente percebe? Se a gente pegar o v e dividir por r, a gente tem o ômega. É a mesma coisa aqui, ó. Então, se a gente quer saber o ângulo em radianos, a gente pega o comprimento em metros e divide pelo raio, quantas vezes o raio cabe nela. Então, a gente obtém a grandeza angular. Para obter a grandeza angular, que é a velocidade angular, a gente pega a velocidade linear e divide pelo raio. Facinho essa regrinha, né? Mas é importante para a gente entender as equações horárias. Agora, falta falar da centrípeta ainda no movimento circular uniforme. Né? A gente não vai ter a tangencial, né? Porque a velocidade não vai mudar de tamanho, mas ela está mudando de direção. Né? Essa mudança de direção é medida pela aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, ou ômega ao quadrado r. Certo? Uma coisa, as equações horárias. Então, como a gente tinha dito, a gente pega as grandezas lineares, se a gente dividir por r, a gente obtém as grandezas angulares. Então, a equação do movimento uniforme, né, S igual a S0 mais VT. Peraí, professor, mas isso aqui não é uma reta. Não, o gráfico do espaço pelo tempo é uma reta. Mas isso é a posição do corpo numa determinada trajetória. Se eu falar que é movimento retilíneo uniforme, esse corpo está andando numa reta
com essa equação, com o movimento uniforme. Se eu falo que o movimento é circular uniforme, essa equação vai dar a posição em cima de uma circunferência, certo? Então isso aqui é posição, não é trajetória, hein, pessoal? Vamos dividir por R. Então S por R, né, é o φ. E o V por R é o ômega. Então a equação horária fica muito fácil. Ó. Você vai poder falar a posição em cima da circunferência em metros ou em radiano. Então S por R virou o φ. S0 por R é o ângulo de onde ele saiu, φ0. E V sobre R é a velocidade angular. Vamos entender melhor isso daqui? Então, pessoal, vamos fazer um exemplo. Ó. Bem facinho. Então, aqui você vai pensar no S, no S0 e no VT. Bem simples, é a mesma coisa. A gente só mudou para ângulo agora. Então vamos supor que ele saia do π sobre 4 radianos. O que significa isso? Que ele está saindo aqui, ó, aqui é o zero, está saindo aqui do 45 graus. E o que significa ômega igual a π sobre 2 radianos por segundo? Você fala, oh meu Deus, que complicado. Não é não. π sobre 2 é igual a 90 graus por segundo, certo? É como ele está andando aqui na circunferência, certo? Então vamos substituir aqui, ó. π sobre 4 é 45, então é a inicial. Só que você vai colocar em radianos, a gente tem que fazer tudo em radiano. O ômega, 90 graus por segundo, ou seja, π sobre 2 radianos por segundo. Tá aqui, ó. Se eu quiser saber no t igual a 3, onde ele vai se encontrar, eu substituo 3 na equação. Como eu fazia lá quando eu aprendi movimento uniforme, só usava as equações, né? S igual a S0 mais VT. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar φ igual a 7π sobre 4 radianos, ou menos π sobre 4 radianos. Então, no t igual a 1, ele vai ter andado quanto? 90 graus, porque ele está andando π sobre 2 radianos por segundo. No t igual a 2, ele vai andar mais π sobre 2, né? Mais 90. Então, no total de 180 graus. Olha que bacana, descrevendo o movimento da bolinha aqui, que está andando nessa circunferência. No t igual a 3, e no terceiro segundo, né, ele veio parar aqui. Ó. Então vamos ver em que posição isso aconteceu. Aqui é o zero, certo? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7π sobre 4, como a gente tinha na nossa conta aqui. Ó, 7π sobre 4. Mas note que para cima, né, é o π sobre 4. É como se fosse um eixo orientado aqui. Para baixo é o menos π sobre 4 radianos. Também podemos pensar assim. Aqui é o zero, para lá é positivo, para cá, no sentido horário, né, a gente tem o negativo. Certo? Agora, vamos falar sobre a transmissão do movimento circular uniforme. Então, vamos pegar dois exemplos. Uma circunferência de raio R e uma que tem o dobro. Então, essa circunferência azul, se ela estivesse rolando aqui, qual que é a distância que ela percorre? Né? Uma volta completa, 2πr. Agora, o que acontece com a circunferência maior? O raio é o dobro. Então, a gente vai usar 2πr2. Só que o R2 é o dobro. A gente vai ter 4πr. Quantas vezes maior? 2 vezes. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes o deslocamento aqui da pequenininha. O que isso quer dizer? Que uma volta da grande equivale a 2 da pequena. Tá? Então, guarda isso aqui. Ó. Uma volta da roda 2, que é a grande, 2 vezes maior, ela tem um perímetro 2 vezes maior que a pequenininha. Então, uma volta dessa equivale, né, para essa daqui acompanhar, vai precisar dar 2 voltas. Ficou claro? Agora, vamos entender a transmissão do movimento circular, né, usando essa ideia que a gente acabou de ver. Né? Então, vou pegar uma roldana de raio 2R e uma roldana de raio R. Né? Lembra? Uma volta dessa obriga a pequenininha a dar 2. Então, o primeiro jeito de transmitir o movimento circular é por contato. Então, pode ser contato por correia, corrente ou cinta, e o outro é o contato direto, como nas engrenagens. Aqui é como na bicicleta. A gente tem a coroa, onde você pedala, que vai solicitar a catraca traseira, que vai fazer a roda traseira girar. Então, vamos entender o seguinte. Ó. Uma pedalada, uma volta nessa, né, como ela tem o perímetro 2 vezes maior que a pequenininha, vai obrigar essa aqui a dar 2 voltas. Como que a gente pode entender? Pensa o seguinte, ó, aqui tem um certo número de dentes, que é o dobro do número de dentes dessa pequenininha aqui. Ó. Então, quando essa daqui rodar
o número de dentes dessa primeira, vai obrigar essa aqui a dar 2 voltas. Ficou claro? E essa aqui é a mesma coisa, né? Imagina uma engrenagem cheia de dentes aqui, ó. Ela vai ter o dobro do número de dentes da pequenininha, certo? Então, quando ela der uma volta, ela vai obrigar essa daqui a dar 2 voltas. Note que quando você coloca a corrente, as duas giram no mesmo sentido, no caso aqui, horário. Se você colocar em contato direto, né, essa daqui vai girar no sentido horário e essa no anti-horário. Beleza? O que elas têm em comum? A velocidade. A velocidade, professor? Sim, a velocidade. Então aqui, ó, vamos imaginar 3 dentes aqui. Quando você pedalar e puxar esses 3 dentes, a corrente obriga a de trás a andar 3 dentes também. Então o que elas têm em comum? A velocidade linear aqui na periferia da circunferência. A mesma coisa aqui. Se eu tiver 3 dentes sendo elevados aqui, eu tenho 3 dentes sendo elevados do outro lado. A velocidade linear é a mesma. Agora, como que a gente vai fazer para calcular a relação da frequência? Então, a gente vai usar esse fato, aquela equaçãozinha que a gente viu no começo do vídeo, que é qual é a equaçãozinha da velocidade linear mesmo? 2πrf. Nossa, professor, que difícil. Lembra? Pensa em uma volta. 2πr é o comprimento, que é o ΔS, né? Dividido pelo período. Só que 1 sobre período é a frequência, ó, 2πrf. Muito fácil. Agora, o que a gente sabe? Que o raio da maior é 2 vezes o da pequena. Então, R1, a gente vai poder primeiro cortar o 2π com 2π, vai sobrar 2rf1 igual a rf. Agora, a gente pode cortar o R, a gente vai ter que o F2 é 2 vezes o F1. O que era a frequência mesmo? O número de voltas por unidade de tempo. Então, isso acontece simultaneamente. Então, quando essa aqui dá uma volta, a frequência, vamos supor que foi uma volta em um segundo, certo? Essa daqui dá 2 voltas por segundo. Então, qual é a frequência dessa daqui? 1 por segundo, 1 Hz. Essa aqui, 2 por segundo, 2 Hz. Então, a frequência da pequenininha é maior, 2 vezes maior que a da primeira. Então, o que seria a frequência? A rotação. Quanto maior a frequência, mais voltas ela dá. Então, ela gira mais rápido do que essa daqui. Enquanto essa aqui dá uma volta, essa aqui é obrigada a dar 2, fica mais rapidinha. Estão entendendo? E a mesma coisa na de baixo. Uma volta aqui nessa daqui, 2 dessa daqui. Tá? Então, o que é importante saber? Contato, na transmissão do movimento circular por contato, a velocidade linear é igual. E a partir daí você deduz tudo o que você precisar. Agora, e se tiver grudada no mesmo eixo, né, que é o caso da bicicleta? Tem a catraca e a roda, certo? Então aqui elas vão andar com a mesma velocidade angular. Por quê? Como está presa no mesmo eixo, quando a pequenininha der uma volta, essa daqui também está dando uma volta. Tá? Então, lembra, a frequência é o número de voltas por unidade de tempo. A frequência vai ser a mesma. Né? Mesma frequência, guarda isso. Então, no mesmo eixo, quando elas estiverem acopladas no mesmo eixo, elas vão dar o mesmo número de voltas. Então, elas vão ter a mesma frequência. Então, o F1 é igual ao F2, certo? Agora, se a gente multiplicar por 2π os dois lados, a gente vai ter que 2πf1 é igual a 2πf2. O que é πf mesmo? O 2πf é a velocidade angular. Lembra? 2π é o ângulo de uma volta. Sobre o período é o ômega, certo? E 1 sobre t é o f. Então, 2πf é o ômega. Então, a velocidade angular da primeira vai ser igual à velocidade angular da segunda. Então, quando você fizer a transmissão do movimento circular acoplando as engrenagens ou as roldanas usando o mesmo eixo, o que vai ficar igual? O número de voltas, ou seja, a frequência angular, né? A velocidade angular das roldanas. Certo? Então, valeu, pessoal. Espero que tenham entendido aí tudo sobre o movimento circular. Qualquer dúvida, escrevam para a gente. Deixe seu like no vídeo e até a próxima.